Presidente Trump quer acordo de livre comércio entre Estados Unidos e Brasil. E elogia a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington. Governo vai enviar tropa federal à penitenciária do Pará, onde 58 presos morreram. Roubo no laboratório de Universidade do Rio prejudica 30 anos de pesquisa. 800 mil aposentados são vítimas de descontos indevidos. Jogos Pan-Americanos de Lima. O homem mais forte das Américas, Fernando Reis, confirma favoritismo e levanta o ouro. Mais um dia de vitória para a ginástica artística masculina. Chico Barreto é campeão no cavalo com alças. E nas argolas, Arthur Zanetti fica com a prata. Boa noite. Nós abrimos essa edição do Jornal da Record com um dado preocupante. Cresceu o número de trabalhadores que têm curso superior e não conseguem emprego. Segundo o IBGE, quase 1,5 milhão de brasileiros graduados está fora do mercado de trabalho. No currículo, diploma em administração de empresas e mais de 30 anos de experiência. Mesmo assim, nos últimos 3 meses, a Fátima não conseguiu fazer nenhuma entrevista de emprego. Tem poucas vagas, né? E muita gente procurando. São 600 pessoas numa vaga. Nesta fila, todos os candidatos têm ensino superior. Mas o diploma não tem sido suficiente para garantir oportunidades. O IBGE estima que quase 1,5 milhão de brasileiros graduados estão fora do mercado de trabalho. Em um ano, este número aumentou 13%. Com tanta concorrência, a diferença entre candidatos pode estar em detalhes que às vezes o profissional nem percebe. Como convencer uma empresa que você é a pessoa ideal para uma vaga? Isso começa já no currículo, que é levado para a entrevista, que dependendo de como estiver escrito, pode abrir ou fechar a porta. Professores da faculdade deram orientações de graça sobre como preparar melhor o currículo. Você vai escolher quais são os cursos mais recentes e os mais... O Rafael entendeu. Que o currículo precisa ser muito objetivo, tem que apresentar com clareza as informações para que o recrutador, ou até mesmo o gerente de RH, ou quem for me analisar na hora da entrevista, possa observar bem as habilidades que eu tenho. Esta administradora de consórcios, que trabalha com tecnologia e tem feito contratações nos últimos meses, confirma que no mercado hoje, só o diploma tradicional pode ser pouco. E hoje a gente está vivendo um mundo completamente diferente, uma transformação digital, a gente está vendo aí que as pessoas têm que ter novas habilidades. Um dos novos funcionários, o Rafael, sabe que não dá para ficar parado. Tem que buscar cada vez o melhor, novos conhecimentos, se atualizando cada vez mais, porque não adianta você somente ficar no básico, né? A Polícia Federal fez hoje uma perícia no Laboratório de Virologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O furto de equipamentos do local coloca em risco anos de pesquisa em saúde. O laboratório foi invadido no domingo. Essa é a segunda vez em 3 meses que o local foi alvo de criminosos. Câmeras do circuito interno de segurança registraram a invasão. Os criminosos usaram uma escada que deu acesso ao segundo andar do laboratório, onde estavam os equipamentos. Mais tarde, um dos homens aparece nas imagens, deixando o local com um dos objetos furtados. Na área externa ao laboratório, marcas da destruição. Ao todo, 5 aparelhos de ar-condicionados foram levados, dezenas de peças da casa de máquinas e o cabo de energia, que mantinha o gerador funcionando. Somente com a volta da energia foi possível calcular os prejuízos materiais. 2 freezers, como esse aqui, estão quebrados. Juntos eles custam mais de R$140 mil. Um equipamento como esse guarda amostras biológicas de diferentes pesquisas, que podem ter sido perdidas completamente. Isso pode ter atingido as células e os vírus que estão estocados aqui dentro, desde HIV, dengue, zika, chikungunya e agora o maiaro. A coordenadora de projetos de pesquisa explica que ainda será preciso aguardar mais 24 horas para que o laboratório volte a funcionar e tudo passe por novos testes. Um trabalho que pode demorar. No mínimo 6 meses, porque nós não sabemos o que foi perdido. Um levantamento do INSS aponta que pelo menos 800 mil segurados estão sendo vítimas de descontos indevidos,
feitos por seguradoras e associações que representam aposentados. Dona Elza é costureira, mas como o negócio não anda lá essas coisas, ela já teve que fazer 3 empréstimos consignados para cobrir as despesas. No ano passado, percebeu no extrato bancário que todo mês vinha descontado um seguro pelos empréstimos. Um serviço que ela nunca contratou. Fui ver o extrato pelo celular e eu vi aquele desconto. Eu falei, mas eu não fiz esse seguro. De tanto reclamar no banco, os valores foram devolvidos este mês, o que gerou um alívio de R$ 160 na conta dela. Para a gente faz falta. A gente tem que trabalhar muito para ganhar esse dinheiro, né? O que acontece com a dona Elza é mais comum do que a gente pensa. O INSS está apurando fraudes nesses débitos que aparecem nos benefícios da aposentadoria. 4 seguradoras já tiveram os descontos suspensos. Juntas, elas vêm cobrando tarifas de 800 mil aposentados em todo o Brasil. Segundo o INSS, a investigação vai durar 60 dias. Se for comprovado que o seguro foi feito sem autorização do beneficiário ou que houve algum tipo de fraude no contrato, os valores serão ressarcidos aos aposentados. Em São Paulo, as reclamações por descontos indevidos nos benefícios cresceram mais de 200% nos últimos 2 anos e chegaram a mais de 7.500 só este ano. Este especialista em direito do consumidor acredita que os aposentados estão sendo vítimas de fraudes ou de venda casada feita pelas financeiras. Eu não descarto a ocorrência, sim, de venda de cadastro e eventual até falsificação de documentos por parte destas empresas que estão recebendo esses valores também junto ao crédito consignado. O presidente americano Donald Trump destacou hoje a importância das relações com o Brasil. Em entrevista a jornalistas do mundo inteiro, ele disse que busca um acordo de livre comércio com o Brasil e elogiou a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada americana. O Brasil é um grande parceiro comercial e vamos trabalhar em um acordo de livre comércio, declarou Trump no gramado da Casa Branca. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. E um acordo poderia eliminar tarifas e melhorar os índices de exportação e importação de bens e serviços entre os 2 países. No ano passado, o governo Trump impôs tarifas sobre o aço e o alumínio do Brasil, carros-chefe de exportação brasileira para os Estados Unidos. Mesmo assim, na balança comercial entre os 2 países, o Brasil ficou na frente. Entre janeiro e junho deste ano, o país exportou mais do que importou. Um saldo positivo de quase 3,5 trilhões de reais. Trump elogiou o presidente Jair Bolsonaro e disse que eles têm uma ótima relação. Dizem que ele é o Trump do Brasil e eu gosto da comparação, disse. O presidente americano também declarou que aprova a indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador em Washington e que não vê nepotismo. É um jovem brilhante e muito competente. Não acho que é nepotismo porque o filho ajudou muito durante a campanha. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o nome de Eduardo Bolsonaro para ocupar a embaixada aqui nos Estados Unidos já foi oficialmente submetido ao governo americano. Agora, o pedido precisa ser formalmente aceito por Donald Trump. Depois, a indicação de Eduardo Bolsonaro será submetida ao Senado brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o elogio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada brasileira em Washington, é uma demonstração de confiança em seu governo. Bolsonaro voltou a falar sobre a morte do pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a morte do pai do presidente da OAB e questionou o trabalho feito pela Comissão da Verdade. Você acredita em Comissão da Verdade? Qual foi a composição da Comissão da Verdade? Foram 7 pessoas indicadas por quem? Mas um documento... Dilma. Nós queremos desvendar crimes. Tá? A questão de 64, existe documentos de matou, não matou, isso é balela. De acordo com o relatório da Comissão da Verdade, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira
foi preso e morto por agentes do Estado brasileiro e permanece desaparecido, num contexto de sistemáticas violações de direitos humanos perpetradas pela ditadura militar. Jair Bolsonaro disse também que é direito do presidente da OAB interpelar ao Supremo Tribunal Federal pela fala dele sobre a morte de Fernando Augusto de Santa Cruz. Em seguida, o presidente criticou mais uma vez a OAB. A OAB não quer que se chegue aos mandantes, né, da tentativa de homicídio minha. Tanto é que entraram com uma ação e o telefone dos advogados está lá lacrado. Porque se chegar lá, com toda certeza, né, vai se chegar nos mandantes. Presidente, não é muito estranho, 4 advogados, um chega de jatinho, em menos de 24 horas para defender o Adélio e fala para a questão humanitária. Nesta terça-feira, o presidente participou de evento que alterou normas sobre segurança de trabalho. Jair Bolsonaro defendeu durante a cerimônia que o Congresso Nacional mude a lei que trata do trabalho análogo à escravidão. Para o presidente, é preciso diferenciar o trabalho escravo do análogo à escravidão, mesmo que o termo já trate de algo parecido. Para o presidente, a interpretação de alguns juristas pode fazer com que produtores rurais possam perder as propriedades, uma punição prevista. Então, de acordo com quem vai autuar ou não aquele possível erro na condução do trabalho, tá certo? A pessoa vai responder por trabalho escravo. E se for condenado, dada a confusão que existe na Constituição, não me entendeu, o elemento perde a sua propriedade com todos os semoventes. O presidente falou ainda sobre o pronunciamento de Donald Trump, que elogiou a indicação de Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil em Washington. Demonstra a confiança que ele tem no governo e também a confiança que tem no meu filho, que é amigo de familiares dele. Nós temos certeza que, caso o Senado aprove essa ida para lá, os nossos laços comerciais serão fortalecidos. Tenho certeza que o Senado vai aprovar. Os acusados de invadir telefones de autoridades vão ficar presos na Polícia Federal em Brasília. A única mulher do grupo reclamou das condições do presídio para onde ela foi levada. Walter Delgatti, Danilo Marques, Gustavo Santos e Suelen de Oliveira tiveram audiência de custódia com o juiz Valisney de Oliveira, que manteve a prisão dos 4. O grupo ficará preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília até quinta-feira. Ao prestar depoimento, o suposto responsável pelas invasões aos telefones, Walter, disse que a renda dele vem de ajuda na produção de monografias de estudantes. Danilo se disse inocente das acusações. Já o casal, Gustavo e Suelen, afirmou ter sofrido abuso psicológico dos policiais no momento da prisão. Suelen reclamou da falta de água e produtos de higiene no presídio feminino, onde ficou por 3 dias. Após a audiência, o juiz determinou que ela fosse transferida para a carceragem da Polícia Federal, onde estão os outros presos. Na quinta-feira, a Justiça vai decidir se transforma a prisão temporária em preventiva, sem prazo para a soltura. A Polícia Federal solicitou às operadoras de celular informações dos possíveis acessos do grupo aos telefones invadidos. O Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar se houve falhas das empresas neste caso. A Polícia Federal não comentou as denúncias de agressões psicológicas contra o casal preso. O Ministério Público Federal vai apurar as denúncias. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal esclarece que o caso está sendo apurado pela Subsecretaria do Sistema Penitenciário. Um trecho da fronteira entre os Estados Unidos e o México ganhou hoje 3 gangorras, em que crianças dos 2 lados brincam juntas. Os brinquedos foram idealizados por um arquiteto e uma designer que dão aulas em universidades americanas. A ideia é mostrar que tudo o que acontece de um lado causa impacto no outro e assim promover a integração das crianças dos 2 países. As gangorras foram instaladas nos vãos entre as grades na fronteira de El Paso, no Texas, com Ciudad Juárez, no México. Jogos Pan-Americanos, mais um dia de medalhas de ouro para a equipe brasileira. Vamos direto para Lima com Adriana Araújo. Boa noite, Adriana. Levantamento de peso e ginástica fizeram bonito hoje, hein?
Oi, Celso, Janine, uma ótima noite a todos que acompanham o JR. É isso mesmo, Celso. O último ouro saiu agora há pouco no levantamento de peso. O homem mais forte das Américas manteve o título. Daqui a pouco a gente fala sobre essa conquista. E na ginástica artística masculina, o dia também foi muito bom, viu? Com novas conquistas. O ouro esperado era do nosso medalhista olímpico Arthur Zanetti, só que ele cometeu alguns deslizes e acabou ficando com a prata nas argolas. Já no cavalo com alças, aparelho que costuma derrubar muitos ginastas, o Chico Barreto não deu chance aos adversários, domou o cavalo e levou o ouro, como mostra agora a repórter Cleisla Garcia. Força, resistência, equilíbrio. Mas esse solo elástico é o lugar em que os atletas quase voam. Dependendo da acrobacia, 2 vezes mais alto que a altura do próprio corpo. Começamos com o medalhista pan-americano e olímpico Arthur Zanetti. Em seguida, Arthur Nori em saltos e giros bem executados. Mas pelo menos por aqui, no solo, não foi dessa vez para nenhum dos brasileiros. Foi um dia de ginásio misto para meninos e meninas. As brasileiras Lohane Oliveira e Caroline Pedro também disputaram nas assimétricas. Lohane ficou em 4º lugar. Ao lado, Francisco Barreto, o Chico, se empenhou no cavalo com alças. Não foi a prova mais difícil entre os adversários, só que a mais bem executada. Tanto que saiu do cavalo com ouro garantido, comemorando. Não tinha uma medalha de ouro ainda no cavalo com alças. Então é o Brasil agregando novos resultados e, claro, o principal, motivando a molecada que a gente precisa muito dessa força. Sob os olhos atentos da torcida e do Brasil, Arthur sobe no alto das argolas, o aparelho que mais domina. Quase não respira, se mantém imóvel, na prancha, no Cristo. Mas no primeiro giro, as pernas se curvam lentamente. Um pequeno deslize que deixa escorregar o ouro. Para mexicano nenhum desperdiçar, ouro para Fabian de Luna, Zanetti em 2º lugar. Comemoração? Nem no pódio. É quando a prata parece pouco demais para o rei das argolas. Poderia ter sido melhor, meu ombro está um pouquinho doendo e acabei não conseguindo segurar na força e acabou entrando o pé, então teve mais desconto lá. Lembrando que as provas da ginástica por aparelhos, nas finais por aparelho, continuam amanhã com mais 6 atletas brasileiros, 4 homens e 2 mulheres. E na quinta-feira a delegação volta para o Brasil. Aí Brasil é ouro! O boliche manteve a tradição de subir ao pódio, mas dessa vez foi quase um strike para o Brasil. Depois do ouro em Toronto, dessa vez ficamos com a prata e um americano foi campeão. Quem acompanhou as partidas finais foi o repórter Jean Brandão. Isso aí não é esmalte, não. É para preservar os dedos castigados pelo ritmo intenso de jogos e treinos. Um pouco de adesivo para o encaixe na bola ser perfeito. E Marcelo Suárez está pronto para o jogo. Na semifinal contra o porto-riquenho Ryan Pérez, o brasileiro usou o limite da técnica e venceu por 234 a 213. Com 6 strikes, Marcelo derrubou o outro semifinalista. Mas para a final era preciso ainda mais. O adversário da decisão, Nicolas Pate, foi quase perfeito. Se classificou deixando de derrubar apenas um pino em todas as jogadas. Na decisão do boliche, Brasil e Estados Unidos. Amigo entrar no jogo nestas horas. Felipe, Lucas e Flávio tiraram férias para torcer pelo Brasil em Lima. Eles bem que tentaram ajudar do jeito que dava. A pressão da galera foi boa, mas Marcelo deixou de derrubar um pino logo na metade do jogo. O norte-americano manteve a vantagem até o final. Na última bola, a chance do brasileiro ganhar, mas depois do arremesso, 3 pinos ficaram em pé. 190 a 189. Ouro para os Estados Unidos e prata para o Brasil. Marcelo ficou muito triste depois do jogo. Eu tomei uma decisão que não foi a melhor, mas enfim. Estamos com a medalha de prata.
Agora o boxe, o Brasil vai bem nos ringues, viu? Dos 3 pugilistas que já lutaram as semifinais, 2 se classificaram e vão disputar o ouro. No boxe não tem disputa pelo 3º lugar. Quem perde a semifinal já fica com o bronze. E foi o que aconteceu com o peso pesado Abner Teixeira, que está de azul. Perdeu por pontos para o cubano Erislandi Cotia. O brasileiro garantiu o primeiro bronze do boxe para o nosso país. Keno Machado, que está de vermelho, se garantiu na final da categoria dos semipesados ao vencer o mexicano Rogélio Torres por pontos. Entre as mulheres, Jussielen Cerqueira, na categoria dos pesos galo, lutou de azul e venceu por pontos a americana Yarizel Ramírez. E é mais uma brasileira na briga pelo ouro. E daqui a pouco tem mais 3 brasileiros nos ringues aqui de Lima. Quem vencer já garante a prata e vai para a disputa do ouro. E a equipe do Taekwondo do Brasil, que teve um desempenho histórico aqui no Pan de Lima, já está de volta ao nosso país. E no vôlei de praia feminino, nossa dupla ficou com o bronze. Foi um jogo muito disputado, mas Carol e Ângela conseguiram dominar as cubanas e venceram por 2-0. Bronze para a dupla do vôlei de praia brasileiro. Bronze também na prova da fossa olímpica do tiro esportivo. Roberto Schmitz ficou atrás de 2 americanos e não garantiu vaga para a Olimpíada de Tóquio. Os atletas do Taekwondo desembarcaram hoje em São Paulo. Foi nesse esporte que o Brasil conseguiu um dos melhores desempenhos nos Jogos Pan-Americanos. 7 medalhas, 2 ouros, 2 pratas e 3 bronzes. Eu que saí lá da Paraíba, né? Eu não treinava sem tatame, como o pessoal até falava aí. E saí de lá de onde eu nasci, né? Do bairro do Rangel, e ter essa medalha aqui no peito para mim significa muito. Sempre foi uma meta para mim chegar nos Jogos Pan-Americanos e ganhar medalha de ouro, mas meu grande objetivo é a Olimpíada. Essa medalha me trouxe um grande passo em busca desse objetivo. Daqui a pouco, um clássico no handebol feminino. Nossas meninas enfrentam a Argentina na luta pelo ouro. E veja a seguir, o governo vai enviar tropa federal para a penitenciária onde mais de 50 presos foram mortos. E um exemplo de Israel, o presídio que parece condomínio e onde o detento só entra por bom comportamento. O ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, e o empresário Benedito Rodrigues, o Bené, compareceram hoje à última audiência do processo que pode condená-los por lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Antes do interrogatório, o promotor Ivan Eleutério afirmou ter elementos suficientes para pedir a condenação dos acusados. As acusações que constam são tráfico de influência, lavagem de ativos e falsidade ideológica para réus distintos. Esta é a primeira vez que Benedito Rodrigues, o Bené, depõe em juízo contra Fernando Pimentel, de quem já foi amigo próximo. O empresário incriminou o ex-governador e confirmou o depoimento dado em delação premiada quando relatou irregularidades na campanha do petista em 2014. Na delação premiada, Bené confirmou ter operado de forma irregular recursos para a campanha de Pimentel ao governo de Minas em 2014. Segundo denúncia, na época em que era ministro do Desenvolvimento, no primeiro mandato de Dilma Rousseff, Pimentel teria recebido 5.200.000 reais de Caixa 2. Em troca, teria atuado a favor de um empresário interessado na construção de um aeroporto na região metropolitana de São Paulo. Foram interrogados ainda Marcos Coimbra, dono do Instituto Vox Populi, e o ex-diretor da empresa, que teria repassado os recursos, Márcio Irã. Pimentel negou as irregularidades. Sobre esse assunto, não? Não pode levar dos autos do processo. Bené também saiu calado, mas parecia tranquilo. Está tudo lá dentro dos autos. O acordo é sigiloso. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi condenado hoje a 18 anos de prisão. Dessa vez, pelo recebimento de propina no fornecimento de merenda escolar e prisional. É a 10ª condenação do ex-governador na primeira instância. As penas já somam 216 anos de prisão.
Agora um alerta para quem pensa em comprar uma casa ou um apartamento na planta. Golpistas estão se aproveitando da boa-fé de interessados na casa própria. Eles prometem o imóvel, não entregam e desaparecem com o dinheiro. Depois de se divorciar, tudo o que a Rosângela queria era um canto só dela. 6 anos atrás, investiu tudo o que tinha num imóvel na planta, mas não chegaria a morar nele. O construtor não terminou a obra. Ele falou: a senhora está vendo essas fotos aqui? Essas fotos são do imóvel e o engenheiro da Caixa Econômica Federal não aprovou porque existem pequenas divergências na construção. Eu olhei para ele e disse: como assim? E agora? Não, ou a senhora paga à vista ou não vai dar financiamento. Você já tinha pago quanto? R$115 mil. Rosângela faz parte desse grupo, vítimas de um mesmo construtor no ABC Paulista. Omar perdeu R$160 mil. E descobri que a mesma unidade ele vendia para uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, então tinha triplicidade. Para evitar cair num golpe, especialistas orientam: o interessado deve levantar o histórico da construtora. Há quanto tempo está no mercado, quantos empreendimentos já fez e, se possível, conversar com alguém que já fechou negócio. E é fundamental checar se existe registro do imóvel no cartório e procurar a prefeitura para saber se ele está regularizado. Ainda pesquisando sobre a construtora, verificar se existem processos judiciais movidos contra essa construtora. Outro indício de que a construtora está bem amparada e vai ter condições de entregar aquele empreendimento é verificar se aquele imóvel que se pretende erguer conta com o financiamento de uma instituição financeira idônea. Entre as vítimas da construtora do ABC, há pessoas que fizeram até empréstimo bancário para dar a entrada exigida. Hoje eu trabalho mais, tenho dívidas para honrar por conta do que eu fiz para dar o dinheiro para ele. E não tenho meu sonho realizado, né? Nós não conseguimos contato com o dono da construtora. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso está sendo investigado em 5 inquéritos. Um suspeito foi indiciado por estelionato. O Ministério da Justiça autorizou o envio de uma força-tarefa de intervenção penitenciária para o estado do Pará. Por 30 dias, as equipes vão atuar na guarda, vigilância e custódia de presos. 58 detentos morreram ontem em Altamira, numa guerra de facções. Hoje, alguns líderes da rebelião foram transferidos. 16 presos chegaram a Belém em aviões da Secretaria Estadual de Segurança Pública. 2 aeronaves foram usadas na operação. Cada detento viajou acompanhado por um policial. Da capital paraense, 10 desses presos irão para presídios federais e 6 serão realocados em casas penais do Pará. Outros 30 internos do Centro de Recuperação de Altamira também estão sendo transferidos para Belém em um caminhão-cela. 100 agentes fazem a escolta pela estrada. Todos foram identificados como executores e articuladores dos atos violentos dentro da unidade prisional. Seriam integrantes de organizações criminosas do Rio de Janeiro e São Paulo. Eles já respondem por crimes como roubo, latrocínio, homicídio e tráfico de drogas. Eles responderão por vários crimes: homicídio qualificado, motim, incêndio, associação criminosa, dano qualificado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou o envio de uma força-tarefa de intervenção penitenciária para atuar no Pará por 30 dias. O ministro também informa que existem presídios no estado que serão finalizados em breve. Em Altamira, continua o trabalho de identificação dos 58 presos mortos durante o confronto. As famílias decidiram que o velório será coletivo. Do outro lado do mundo, uma penitenciária modelo mostra que a ressocialização dos presos é possível. O exemplo vem de Israel, que transformou uma prisão no maior centro terapêutico do país. Resultado: 90% dos ex-detentos não voltam a cometer crimes. Por fora, até parece um condomínio fechado. Mas este é o presídio Hermon. Na unidade prisional modelo, o preso só entra por merecimento. O sistema prisional israelense decidiu investir na reabilitação dos detentos a partir de terapias. E os pedidos de transferência para penitenciárias como essa não param de crescer.
Para entrar, tudo é revistado. Mas aqui dentro, os presos andam livremente e são responsáveis pelo próprio tempo. Esse brasileiro, que não pode ser identificado, foi condenado a 10 anos de prisão. Por ter bom comportamento e aceitar se submeter à terapia, ele foi selecionado para o programa. Um certo dia eu simplesmente cortei o cano do gás em casa e deixei a família lá e saí. A mulher e os 2 filhos escaparam por pouco. No presídio, ele estuda eletricidade e conta que desde que chegou, as responsabilidades são iguais às da vida lá fora. Ele mostra a cela que divide com outro preso. Assim como todas as outras no presídio, está sempre aberta. Os condenados por tráfico de drogas e crimes do colarinho branco passam por terapias de recuperação com cachorros. Os cães que participam do programa foram abandonados na rua, mas aqui eles até dormem nas celas. O projeto de ressocialização deu tão certo que o governo pretende abrir outras 4 penitenciárias como essa em todo o país nos próximos anos. Porque concluiu que a única forma de evitar o aumento da criminalidade e a reincidência é através da prevenção e da educação. A brasileira Thelma Cohen Torrar é uma das responsáveis por essa transformação e diz que o número de reincidentes diminuiu desde que o país adotou medidas prisionais mais humanizadas. A gente acha que é melhor pegar a pouca verba que a gente tem e colocar aonde vai dar mais valor ou vai trazer mais reabilitação para os presos. O governo sul-coreano acusa a Coreia do Norte de fazer novos disparos com mísseis de curto alcance. Autoridades da Coreia do Sul disseram estar em alerta e monitorando a situação. O novo lançamento acontece 6 dias depois da Coreia do Norte testar 2 mísseis balísticos. Daqui a pouco, a emoção da medalha de ouro de Caio Souza, para quem esperou 20 anos por esse momento. E veja a seguir, a mulher que tinha medida protetiva é morta pelo ex-marido. E veja também, postos de saúde estão sem a vacina que protege contra a tuberculose. Em Minas Gerais, um caso de feminicídio poderia ter sido evitado. A polícia e a justiça discordam sobre o motivo pelo qual o assassino não foi preso antes de cometer o crime. Em fevereiro desse ano, a vítima procurou a Record TV para denunciar as agressões que sofria do ex-companheiro. Além disso, ela registrou vários boletins de ocorrência. A polícia está à procura de Paulo Henrique Rocha. Ele é suspeito de assassinar a tiros a ex-mulher Tereza Cristina Pérez e o filho dela, Gabriel Pérez Mendes. O crime, ontem à noite, foi registrado por câmeras de segurança. Cansada das agressões, Tereza pôs fim ao casamento no início deste ano, depois de ter registrado 4 boletins de ocorrência contra Paulo. Em janeiro, ela tinha conseguido medida protetiva na justiça para manter o agressor longe, mas as perseguições continuaram. Paulo foi acusado de criar perfis falsos na internet para difamar Tereza. Em março, a polícia encaminhou à justiça um pedido de prisão preventiva. A Polícia Civil representou para um pedido de prisão preventiva do agressor. E, além disso, a vítima, ela foi oferecido para ela a possibilidade de ir para um abrigo. Segundo esta juíza, que representa o Tribunal de Justiça, o pedido foi negado porque não deixava claro o motivo do pedido de prisão. Falava de um crime de internet e não do risco de um feminicídio. A juíza disse ainda que 2 meses antes de ser morta, Tereza sofreu novas agressões. Desesperada, ela procura a delegacia e a partir daí nunca teve nenhum pedido, nenhuma representação de prisão preventiva e não teve, esse processo não veio mais para o judiciário, estava em inquérito na polícia fazendo apuração. Foi uma falha. O tempo virou em São Paulo, nas zonas sul e leste. A ventania passou dos 70 km por hora. Boa noite, Lidiane. O que foi que aconteceu? Foi uma frente fria, viu, Janine, que mudou tudo por aqui. Boa noite para vocês, para quem nos acompanha. As frentes geralmente sobem pela região sul e nesta época do ano, os ventos do continente quase sempre as desviam
para o oceano. Só que neste caso, a frente fria foi mais forte. Em poucos minutos, a tarde virou noite e esfriou. Ventos derrubaram árvores e arrancaram vidraças. Em São Pedro do Turvo, interior do estado, o granizo surpreendeu os moradores. A mesma cena foi registrada também no litoral. Neste momento, os termômetros registram 15 graus aqui na capital paulista. Amanhã, o dia começa com tempo firme e a quarta-feira vai ser de sol na maior parte do Brasil. Até na região sul, que sofreu com excesso de chuva nos últimos dias. Logo cedo tem chance de nevoeiro entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. A umidade do ar fica baixa no centro-oeste, no interior do Nordeste e também em Minas Gerais. Previsão de pancadas de chuva na região norte e no litoral do Nordeste. Em Porto Alegre, tempo firme, mínima de 13 e máxima de 22 graus. Em Belo Horizonte, faz sol e 28 graus. Em Cuiabá, o dia começa com 19 graus e faz 36 à tarde. E em São Paulo, amanhã vai ser gelada com 11 graus. À tarde, esquenta um pouco mais e os termômetros chegam até os 25. Até amanhã, gente. Até amanhã. Até amanhã, até a noite. O Ministério da Saúde reduziu a distribuição da vacina BCG na rede pública em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, postos de saúde e até maternidades estão sem a vacina que protege os recém-nascidos contra a tuberculose. A neta da Karina recebeu alta, mas vai para casa sem a vacina que protege contra a tuberculose. É chato, né? Porque na verdade o ideal seria ter a vacina, né? Já sair o pacote completo, né? A Giovana, de 10 dias, foi uma das últimas crianças desta maternidade de Campo Grande que conseguiu ser imunizada na rede pública. Os bebês mais novos não tiveram a mesma sorte. Fica sentido, porque é criança, né? Infelizmente é muito chato isso. No setor de imunização do hospital, o estoque de vacinas está praticamente zerado. Hoje já foram embora uns 40 bebês já sem a vacina BCG. A vacina BCG é obrigatória aos recém-nascidos e deve ser tomada o mais cedo possível. A vacina é distribuída pelo governo federal. O Ministério da Saúde reconheceu que no mês de julho o estoque foi reduzido em quase todo o país e que parte dos lotes segue em análise pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Ainda na maternidade, Dayana descobriu que a bebê de apenas 1 dia de vida vai para casa sem a proteção. Tem que sair desesperada procurando, ver em todos os lugares e continuar, não desistir, porque não pode deixar faltar, né? A Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul informou que recebeu nos últimos dias apenas 68% do estoque necessário para abastecer postos de saúde e maternidades. Enquanto se aguarda por uma nova remessa de vacinas do governo federal, a orientação aos pais é evitar que os bebês saiam de casa por conta do risco de contaminação, já que o vírus da tuberculose circula pelo ar. Saiam efetivamente, ou para ir ao médico, para ir ao posto, até que consiga efetivamente vacinar. Voltamos com as notícias do Pan de Lima. O homem mais forte das Américas manteve o título. Lembra do Fernando Reis? Outro dia ele me deu uma carona, me levantando numa reportagem, pois ele conquistou o tricampeonato pan-americano. Somando as 2 etapas da prova, ele levantou 420 quilos e nem precisava tanto, porque já estava com a medalha nas mãos antes mesmo da última tentativa. Quem acompanhou foi o Rodrigo Viana. Um torcedor discreto, mas que conhece as qualidades e também o ponto fraco de uma das estrelas brasileiras no PAN. Horácio é pai de Fernando Saraiva Reis, que ganhou ouro no levantamento de peso nas 2 últimas edições do PAN, Guadalajara 2011 e Toronto 2015. Fernando ficou em 5º lugar na Olimpíada do Rio em 2016, em 4º no Mundial do ano passado. Na teoria, não haveria adversário para ele neste PAN. O pai, que já foi também treinador, não faz cerimônia em afirmar o maior rival do brasileiro é ele mesmo. Não por razões técnicas, mas porque Fernando operou o joelho há 6 meses. Essa é a primeira competição oficial depois da cirurgia. A gente tem certeza que
que o trabalho cirúrgico foi muito bem feito. É um teste esse Pan-Americano também. Não tem a menor dúvida, esse é o teste que nós vamos presenciar agora. Quando a prova masculina começa, Horácio está nervoso. Representantes do México, Equador e Guatemala não conseguem chegar nem no peso de partida de Fernando. Só o cubano joga pressão e obriga o brasileiro a levantar 185 quilos. O adversário então falha na terceira tentativa. Fernando termina a primeira etapa com 9 quilos de margem. Vem então o arremesso, quando os atletas dividem o movimento em duas partes. Fernando avança, sem sustos. O cubano erra. E assim o ouro está garantido antes do último arremesso do brasileiro. Mesmo assim, Fernando põe o joelho em teste, levanta 10 quilos a mais e vibra muito com o tricampeonato em Jogos Pan-Americanos. O Brasil no lugar mais alto do pódio, Fernando Reis. Todas as suas tentativas executadas com sucesso no arranque e no arremesso. Participação maiúscula, vibração do Fernandão. Medalha de ouro, Brasil, Brasil! O atleta leva o pai para comemorar com ele ao lado do pódio. Consegui sobrecarregar um pouquinho mais o corpo e a gente saiu 100% fisicamente dessa prova. Isso mostra que a gente está no caminho certo para a gente conseguir essa medalha no Mundial. 100%, parabéns para o nosso Fortão. E agora tem um clássico no handebol feminino acontecendo nesse momento em Lima. Nossas meninas enfrentam a Argentina na luta pelo ouro e se elas vencerem, ganham também o hexacampeonato consecutivo em Pan-Americanos. Marcelo Gomes, boa noite para você. Como é que está essa partida? Boa noite, Adriana. E além do título, medalha de ouro, também vaga olímpica. Primeiro tempo em andamento, 13 minutos desta decisão, a Argentina na frente por um gol. A Argentina 7, a seleção brasileira tem 6 gols. Maíra Esqueira, será um jogo difícil, já vimos isso, né? Já está sendo muito difícil, viu, Marcelo? A Argentina tem o placar na frente, lá e cá o tempo todo os gols. O Brasil ainda não conseguiu encaixar o seu jogo e a gente vê que é a adversária mais difícil até aqui. O Brasil está defendendo 35 jogos de invencibilidade no Pan-Americano. Terceira final seguida entre brasileiras e argentinas. 4 vitórias nestes Jogos Pan-Americanos para o Brasil. 4 vitórias para a seleção da Argentina. O duelo das duas melhores equipes e a final está demais. É com você, Adriana. Obrigada, Marcelo. Está no comecinho ainda. Ontem nós mostramos ao vivo para vocês aqui no JR a emoção de uma dobradinha brasileira na ginástica artística masculina, na disputa pelo título do ginasta mais completo em todos os aparelhos. Foi um espetáculo que garantiu ouro ao Caio Souza e valeu ainda mais para uma pessoa que estava na arquibancada e que esperou 20 anos por esse momento. Ele começou bem no solo. Seguiu confiante para o cavalo com alças. Foi perfeito nas argolas, seguro no salto, correto nas barras paralelas. Mas brilhou, emocionou e fez história no último aparelho, a barra fixa. Da arquibancada, Rosilene viu o filho se consagrar como o ginasta mais completo das Américas. Um ouro inédito para o Brasil. Sempre sob o olhar fixo da mãe, Caio Souza se manteve firme no pódio. Mas desabou quando encontrou o ombro de quem o ajudou a chegar até aqui. Eu queria pegar ele no colo, sabe? E abraçar mesmo, igual eu abracei. Ir para um lugar só nós dois, entendeu? Lembrar de tudo. Foi maravilhoso, foi muito bom. O que você disse para ele naquele momento? Que ele mereceu aquilo, que ele trabalhou muito por aquilo, que ele é forte, que eu amava ele, eu amo ele, muito. O menino de 3 anos, que se pendurava em tudo para dar piruetas, pensou em ser artista de circo. Pelas mãos de Rosilene, acabou numa academia de ginástica. Persistiu nos treinos por 20 anos.
o pessoal falava, para, você tá forçando. Eu falei, gente, não tô forçando, é dele isso, entendeu? E sempre ele gostou disso. Eu acho que ele nunca se imaginou fazendo outra coisa. Foi a primeira vez que a Rosilene saiu do Brasil. Primeiro carimbo no passaporte. Primeiro carimbo no passaporte. E ela pôde ver uma competição do Caio fora do nosso país, porque ele insistiu bastante. Ele passou por um período difícil depois das Olimpíadas do Rio, quando foi convocado apenas como reserva e não competiu. E ainda sofreu uma lesão há 2 meses e meio. Teve que operar o tornozelo. Isso, tornozelo esquerdo. Eu fiquei muito preocupada. Eu falei, filho, por que você deixou para operar agora, tão próximo do PAN? Ele falou, mãe, estou com muita dor, mas eu vou me recuperar. E ele se recuperou. Na arena, depois da última pirueta, Caio sabia que tinha conseguido. Antes de sair a nota, saiu o grito. Começa a chorar o Caio Souza, ele sabe que é a apresentação que vai dar o ouro para ele. Impecável o brasileiro Caio Souza. E quando ele me apontou, foi a hora que eu fiz o coração, que ele me apontou, eu queria estar lá dentro com ele. Não preciso de mais nada, agora é se preparar para Tóquio. Muito emocionante. Olha, acaba de sair mais uma medalha para o Brasil no boxe. O pugilista Herbert da Conceição garantiu vaga na final. Portanto, ele já tem a prata, pelo menos, na mão. Vamos ver então como é que ficou o quadro de medalhas? Os Estados Unidos estão em primeiro lugar, depois em segundo o México e o Brasil agora tem 35 medalhas, sendo 10 ouros, 9 pratas e 16 medalhas de bronze. Amanhã eu volto com a estreia do vôlei masculino aqui no PAN de Lima, esporte que sempre garante pódio para o Brasil e que a gente vem com um gostinho da prata de Toronto na luta pelo ouro. E também tem o último dia da apresentação da ginástica artística, que pode trazer mais conquistas para os nossos ginastas. Aguardamos então as emoções de amanhã. Obrigada pela companhia, uma ótima noite a todos. Celso, Janine. Até amanhã, Adriana. Obrigada, Adriana. Boa noite. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode assistir a edição na íntegra no Play Plus. Fica agora com o Dancing Brasil ao vivo com a Xuxa. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã.